E aí, galera? Tudo tranquilo? Se você acha que já viu de tudo nesse mundo, prepare-se para se surpreender. Hoje a gente vai te contar 8 curiosidades tão loucas que vão te deixar de queixo caído. Bora lá! Curiosidade número 1. A água que você bebeu hoje já foi tomada por um dinossauro. Já te contaram que a água que você bebe hoje já pode ter passado pela boca de um dinossauro? Essa ideia pode parecer estranha, mas a ciência nos mostra que é bem possível. A água é um recurso natural que se renova constantemente através do ciclo hidrológico. Esse ciclo envolve a evaporação da água dos oceanos, a formação de nuvens, a precipitação da chuva, neve e o retorno da água para os rios, lagos e oceanos. É um processo contínuo que acontece há bilhões de anos. Considerando que os dinossauros viveram por milhões de anos e que a quantidade total de água na Terra é praticamente a mesma desde então, é muito provável que as moléculas de água que compõem o seu copo d'água já tenham feito parte do corpo de algum dinossauro. Mas como isso acontece? A água que os dinossauros beberam foi eliminada através da urina e das fezes, retornando ao solo e aos rios. Essa água então evaporou, formou nuvens e voltou a cair como chuva, sendo absorvida pelas plantas e pelos animais. Ao longo de milhões de anos, esse ciclo se repetiu inúmeras vezes, misturando as moléculas de água de diferentes épocas e lugares. Essa ideia nos mostra a interconexão de todos os seres vivos e a importância da água para a vida na Terra. A água que bebemos hoje é um legado do passado, carregando consigo a história de nosso planeta e de todas as criaturas que já o habitaram. Curiosidade número 2. Todos nós somos 99,9% iguais, mas, ao mesmo tempo tão diferentes. Você já olhou para alguém e pensou, caramba, somos tão diferentes. Mas a ciência nos mostra que, geneticamente falando, somos muito mais parecidos do que imaginamos. Isso mesmo! O DNA de cada pessoa é 99,9% igual ao de qualquer outra pessoa no planeta. Então, o que explica todas essas diferenças que a gente vê por aí? Imagine o nosso DNA como um enorme livro de receitas, com milhões de páginas cheias de instruções para construir o nosso corpo. E, nesse livro, a gente encontra apenas 0,1% de diferenças entre uma pessoa e outra. É nesse pequeno pedacinho de diferença que estão escondidas todas as características que nos tornam únicos, como a cor dos olhos, dos cabelos, a altura e até mesmo a nossa personalidade. Mas como essas pequenas diferenças genéticas podem ter um impacto tão grande em quem somos? A resposta está nas combinações infinitas que podem ser feitas com esse 0,1% de variação. É como um jogo de Lego, onde você tem um monte de peças iguais, mas pode montar infinitas combinações diferentes. Esses 0,1% de diferença também explicam por que algumas pessoas são mais propensas a desenvolver determinadas doenças, enquanto outras são mais resistentes. É por isso que a genética é tão importante para a medicina, já que ela nos ajuda a entender as causas de muitas doenças e a desenvolver tratamentos mais eficazes. Então, da próxima vez que você olhar para alguém, lembre-se que, apesar de todas as nossas diferenças, somos todos parte da mesma família humana. Afinal, 99,9% do nosso código genético é o mesmo. Curiosidade número 3. A rara mutação dos olhos azuis. Você já se perguntou por que algumas pessoas têm os olhos azuis? Essa característica tão marcante é resultado de uma mutação genética que aconteceu há relativamente pouco tempo na história da humanidade. A cor dos nossos olhos é determinada pela quantidade de melanina, um pigmento que dá cor à nossa pele, cabelo e olhos. Pessoas com olhos castanhos, por exemplo, possuem mais melanina na íris. Já as pessoas de olhos azuis têm uma quantidade menor desse pigmento. Acredita-se que a mutação genética que originou os olhos azuis tenha surgido há cerca de 10 mil anos, em uma única pessoa que vivia na região do Mar Negro. Essa mutação afetou um gene chamado OCA2, que controla a produção de melanina na íris. Mas por que essa mutação se espalhou tão rapidamente pela população? Uma das teorias sugere que os homens daquela época poderiam ter sido atraídos por mulheres de olhos azuis, o que aumentou a frequência desse gene nas próximas gerações. É como se os olhos azuis tivessem se tornado uma característica desejável, sendo passada de geração em geração. É importante ressaltar que a mutação que causa os olhos azuis não é necessariamente melhor ou pior do que a que causa os olhos castanhos. Ela é simplesmente diferente. E,
apesar de ser relativamente comum em algumas partes do mundo, os olhos azuis ainda são considerados uma característica genética rara na população global. Então, da próxima vez que você cruzar com alguém de olhos azuis, lembre-se, você está diante de uma pessoa que carrega consigo um pedacinho da história da humanidade. A cor dos olhos pode mudar ao longo da vida, especialmente durante a infância. Além que a cor dos olhos não está relacionada com nenhuma característica específica de personalidade. Isso é apenas um mito. Curiosidade número 4, os superouvidos dos gatos. Já reparou como os gatos conseguem virar a cabeça quase que em um ângulo de 180 graus? E as orelhas, então? Elas parecem pequenos radares, captando qualquer som a distância. Isso não é mágica, gente, é biologia pura. Cada orelha de um gato é controlada por mais de 32 músculos, o que lhes confere uma mobilidade incrível. Enquanto nós, humanos, temos apenas 6 músculos para mexer as orelhas. E ainda por cima, muitos de nós nem conseguem mexer, os felinos possuem uma verdadeira engenharia auditiva. Mas por que essa superaudição? A resposta está nos hábitos dos gatos. Como descendentes de felinos selvagens, eles precisavam ser caçadores eficientes. Uma audição aguçada era essencial para localizar suas presas em meio à vegetação, mesmo em completa escuridão. Além disso, as orelhas móveis ajudam os gatos a identificar a direção exata de onde vem um som, o que é fundamental para a hora de abater um roedor. Essa capacidade auditiva incrível também serve para outras funções. Os gatos usam suas orelhas para expressar suas emoções. Quando um gato está com raiva ou assustado, ele normalmente abaixa as orelhas e as vira para trás. Já quando está curioso ou alerta, ele as levanta e as gira para frente. É como se as orelhas fossem um termômetro das emoções felinas. Então, da próxima vez que você estiver observando um gato, preste atenção nas suas orelhas. Elas podem te contar muita coisa sobre o que ele está pensando e sentindo. Curiosidade número 5, a internet das árvores. Você já imaginou que as árvores possam ter uma vida social tão rica quanto a nossa? Pois é, a ciência descobriu que as árvores se comunicam entre si através de uma rede subterrânea de raízes e fungos, que alguns pesquisadores chamam de internet das árvores. Mas como isso funciona? As raízes das árvores se conectam a um tipo de fungo chamado micorriza, que forma uma espécie de teia subterrânea. Através dessa rede, as árvores podem trocar nutrientes, água e até mesmo sinais de alerta sobre pragas e doenças. É como se elas estivessem conversando umas com as outras, compartilhando informações vitais para a sobrevivência da floresta. Mas por que as árvores precisam se comunicar? A principal razão é a cooperação. As árvores mais velhas e mais fortes podem enviar nutrientes para as árvores mais jovens e frágeis, ajudando-as a crescer e se desenvolver. Além disso, quando uma árvore é atacada por um inseto ou um fungo, ela pode enviar um sinal de alerta para as árvores vizinhas, que se preparam para se defender. Essa descoberta revolucionou a forma como vemos as florestas. Antes, pensávamos nas árvores como indivíduos isolados, competindo por recursos. Agora sabemos que elas fazem parte de um sistema complexo e interconectado, onde a cooperação é fundamental para a sobrevivência da comunidade. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta, lembre-se, as árvores não são apenas seres silenciosos e imóveis. Elas estão constantemente se comunicando e interagindo, formando uma verdadeira sociedade subterrânea. Olha isso! Existem algumas árvores que são mais sociáveis do que outras, assim estabelecendo conexões mais fortes com seus vizinhos. Curiosidade número 6, mais estrelas do que grãos de areia. Já te contaram que existem mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra? Parece uma daquelas afirmações exageradas, mas a verdade é que a ciência comprova essa imensidão cósmica. Imagine tentar contar todos os grãos de areia de todas as praias do mundo. Seria uma tarefa praticamente impossível, não é mesmo? Agora, imagine tentar contar todas as estrelas que existem no universo observável. É como tentar contar os grãos de areia de todas as praias do mundo, multiplicado por bilhões. Mas como os cientistas chegaram a essa conclusão? Através de cálculos complexos e observações telescópicas, eles estimaram que existem cerca de 100 bilhões de galáxias no universo observável. E cada uma dessas galáxias contém bilhões de estrelas.
Fazendo as contas, o número total de estrelas é simplesmente astronômico. Essa comparação nos ajuda a ter uma noção da vastidão do universo e da pequenez do nosso planeta. Somos apenas um grão de areia em uma praia infinita de estrelas. Mas essa imensidão cósmica também nos faz refletir sobre a nossa existência e o nosso lugar no universo. Então, da próxima vez que você olhar para o céu estrelado, lembre-se, você está fazendo parte de algo muito maior do que imagina. Vocês sabiam que, em a Via Láctea, nossa galáxia, contém cerca de 200 bilhões de estrelas? E também que a maior parte das estrelas do universo ainda não foi descoberta. Curiosidade número 7, o lixo espacial em um problema fora de nossas mãos. Você já olhou para o céu à noite e imaginou quantos objetos estão orbitando a Terra? A resposta pode te surpreender, são milhares. E uma grande parte desse trânsito espacial é composta por lixo. Sim, lixo espacial. Satélites inativos, pedaços de foguetes, parafusos perdidos, tudo isso forma uma verdadeira sopa cósmica que gira em torno do nosso planeta. Mas por que isso é um problema? A principal preocupação é a colisão. Imagine um carro viajando a milhares de quilômetros por hora e batendo de frente com outro objeto. A força do impacto seria devastadora, não é mesmo? No espaço, a situação não é diferente. Uma colisão entre dois objetos em órbita pode gerar milhares de fragmentos ainda menores, aumentando ainda mais a quantidade de lixo espacial e aumentando o risco de novas colisões em uma reação em cadeia. Além disso, esse lixo espacial pode representar um perigo para os satélites ativos e para a Estação Espacial Internacional. Uma pequena partícula de lixo pode causar danos irreparáveis a uma espaçonave, colocando em risco a vida dos astronautas. Mas não se preocupe, a comunidade científica está trabalhando em soluções para esse problema. Existem projetos em desenvolvimento para remover o lixo espacial da órbita terrestre e evitar que a situação se agrave. Quem sabe, no futuro, poderemos ter um espaço sideral mais limpo e seguro para explorarmos. A síndrome de Kessler é um cenário hipotético em que a quantidade de lixo espacial se torna tão grande que as colisões se tornam inevitáveis, criando uma cascata de detritos. A China é responsável por uma grande parte do lixo espacial, devido ao teste de um satélite em 2007 que gerou milhares de fragmentos. Curiosidade final: o ouro escondido no núcleo da Terra. Você já se perguntou por que o ouro é tão valioso? Além de ser lindo e brilhante, ele é super raro aqui na superfície da Terra. Mas a verdade é que a maior parte do ouro do nosso planeta está escondida bem lá no fundo, no núcleo terrestre. É como se fosse um tesouro enterrado a milhares de quilômetros de profundidade. Imagine um oceano de ferro líquido super quente, com temperaturas que chegam a mais de 5.000 graus Celsius. É nesse ambiente extremo que se encontra uma quantidade absurda de ouro, misturado a outros metais pesados. Mas por que o ouro está lá embaixo e não aqui em cima, junto com a gente? A resposta tem a ver com a formação da Terra. Quando o nosso planeta ainda era um bebê, todo o material mais denso, como o ferro e o ouro, afundou em direção ao centro, por causa da gravidade. Já os materiais mais leves, como as rochas que formam a crosta terrestre, ficaram por cima. É como se o ouro tivesse feito uma viagem para o centro da Terra e nunca mais tivesse voltado. Mas não se desanime, garimpeiro de plantão. Mesmo que a gente não consiga extrair todo esse ouro do núcleo da Terra, a quantidade que já foi encontrada aqui na superfície é mais do que suficiente para saciar nossa sede por joias e investimentos. E quem sabe, no futuro, a tecnologia evolua tanto que a gente consiga desenvolver métodos para explorar esse tesouro subterrâneo. Afinal, a curiosidade humana não tem limites. A pressão do núcleo da Terra pode chegar a milhões de vezes maior do que na superfície. Insano, né? Espero que tenham gostado desse vídeo. Peço desculpas por não postar nada nesses últimos dias. A partir de agora vamos voltar com força total. Agora e de verdade. Vamos com tudo. Então já deixem aquele like caso tenham gostado do vídeo, não custa nada para vocês e me ajuda muito mesmo e sério. Caso queira ver mais vídeos parecidos com esse ou até melhores, inscreva-se nesse canal por obsequios. TMJ valeu mesmo por baterem a meta de 100 inscritos. A próxima meta é 200 inscritos. Agora agradeço a todos que me ajudaram a chegar nessa marca insana. Muito obrigado. Mesmo. Até a próxima.